nós paramos para pensar, existem pessoas que você olha literalmente e você diz assim: que legado essa pessoa vai deixar? O que essa pessoa tem para deixar? Quando você olha talvez alguém na rua, alguém que está pedindo ali, alguém que está bebendo, algumas pessoas do suposto sindicato, que em breve esse nome será trocado de sindicato para Zona Celeste, em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e dizemos assim: não tem legado. Que legado essa pessoa vai deixar para o seu filho? O que é que ela tem para transferir para a próxima geração? Se ela está destruindo com a sua própria vida, o que ela tem para deixar? Mas a Bíblia, ela sempre nos mostra que não tem nada neste mundo que Deus não possa transformar. Não existe nada neste mundo que Deus não possa mudar. Não existe nada neste mundo que Deus não possa restaurar. Muitas vezes o que pesa muito sobre nós é porque deixamos de olhar pelos olhos espirituais e começamos a olhar pelos olhos físicos. E os olhos físicos sempre vai nos enganar. Diga para a pessoa que está do seu lado: seu olhar físico sempre vai te enganar. Quer ver que o olhar físico engana? Tem pessoas que quando casou era bem magrinho. Eu mesmo era magro que dava dó, quase 2 metros de altura. Magro, esquisito. A pastora Thelma, quem já viu, você pode ver que ela era tão magrinha. Então, quando nós olhamos assim pelos olhos do físico, a gente diz assim: talvez essa pessoa não mude. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão mudando, e eu fiquei mais bonito. Eu era realmente, eu fiquei mais bonito. A pastora ficou mais cheinha. Era tão magrinha, ficou mais cheinha. Mas o nosso olhar físico sempre nos mostra uma coisa. Mas quando nós olhamos pelos olhos espirituais, os olhos espirituais sempre nos mostrará a realidade. Diga isso para a pessoa que está ao lado: seu olhar espiritual sempre mostrará a realidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele não olha o que está fora, mas Deus olha o que está dentro. E é um coração grande que muitas vezes atrai a presença de Deus. E pensando nisso, queridos, nós queremos trazer para você a situação de alguém. Logo após nós iremos falar sobre isso através da palavra, que precisou de uma transformação, que precisou de um socorro, que precisou de uma restauração, para que ele pudesse deixar o legado, porque tudo que ele tinha havia perdido. E tem pessoas aqui que talvez você chegou aqui nessa noite pensando: olha, tudo que eu tenho está perdido, eu não tenho mais o que fazer. Eu quero te garantir que ainda há tempo e ainda há meio de você ser restaurado para a glória de Deus. Se você me dá um aleluia. A palavra de Deus em Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5 diz: e o que está sentado sobre o trono diz: eis que faço nova o quê? Eis que faço nova o quê? Eu quero ouvir a igreja: eis que faço nova o quê? Eis que faço nova o quê? E o que é todas as coisas? E o que é todas as coisas? A Bíblia não diz que é o que estava debaixo do trono. A Bíblia não diz que é o que estava sentado na cadeira. A Bíblia não diz que é o que estava sentado no banquinho da praça. A Bíblia não diz que é o que estava sentado na cadeira de deputado. Mas a Bíblia diz que o que estava sentado sobre o trono, estava acima de tudo. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Então olhe para a pessoa que está ali: você está pronto? Você está pronto? Olha o que a palavra diz: ele está sentado sobre o trono. Ele diz: eis que uma palavra de afirmação.
salvação, uma palavra de segurança, uma palavra de realidade. Eis que faço nova todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, ele alcançou a mim e alcançou você também. E a Bíblia nos fala de alguém que representa essa vontade de Deus aqui na terra. Em 2 Samuel 9, de 1 a 13. 2 Samuel 9, de 1 a 13. Diz o seguinte: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi e disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: sim, seu servo meu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da o quê? Benevolência de quem? Benevolência de quem? De Deus. A bondade, Deus mostra a bondade de quem? De Deus. Diga: eu só posso dar o que eu tenho. Olha o que Davi disse: alguém que ainda esteja vivo da casa de Saul para que eu possa usar da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Diga comigo: aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Tem comigo Lodebar. Aonde, o que significa Lodebar? Terra seca, terra improdutiva. Lodebar, para muitos escritores, diz que também é chamada terra do esquecimento. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite como uma terra seca, achando que você já foi esquecido por tudo e por todos, mas eu quero te dizer que tem alguém que se lembra de você, e tem você na palma da mão, e tem você no coração dele, e jamais vai se esquecer de você. E a palavra de Deus diz que onde era que ele estava? Em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas teu pai, e restituirei, diga com fé, restituirei, diga com fé, igreja, restituirei. Eu quero ouvir esse lado, diga assim: restituirei. Eu quero ouvir aqui o meio, diga assim: restituirei. Aqui agora, restituirei. Você entende o que é restituirei? Ele está dizendo: tudo que você perdeu, eu vou trazer de volta. Tudo que foi arrancado de você, eu vou trazer de volta. Eu vou restituir. Eu vou trazer de volta. E muitas vezes nós andamos nessa terra como se nós não tivéssemos pai. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem um pai poderoso. Diga para ela: você tem um pai que te ama. Diga para ela: você não pode andar como sem ninguém nessa terra, porque você tem um pai que te ama. E muitas vezes nós andamos assim. E o que é que diz a palavra de Deus? E disse Davi: não temas, porque de certo darei de benevolência por amor a Jonatas seu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: olha o que Mefibosete disse:
para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Olha como ele se vira. Ele olha para o rei que está oferecendo a benevolência para ele e diz: quem é teu servo? Eu não passo de um cão morto. Um cão já é uma coisa pejorativa. E morto, ainda pior, não serve para nada. E era assim que Mefibosete se via. Era assim que ele se enxergava. E talvez você esteja aqui achando assim: quem sou eu? Eu não vou conseguir, eu não vou avançar, eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou sair dessa. Mas isso é mentira. Deus tem um plano para a sua vida. E se você recebe, dá uma glória a Deus. Precisamos sair dessa inércia. Havia alguém dentro da palavra que precisava ser restaurado. Diga comigo: restaurado. E Deus não se esquece de mim. Deus sempre tem um escape para cada um de nós. Agora isso vai depender muito da nossa fé, da nossa confiança nele. E a Bíblia diz: quem é teu servo para que olhes para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao teu filho, ao filho do teu Senhor. Trabalharás, pois, e terás tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas, diga comigo, mais, diga com fé, diga mais, Mefibosete, filho do teu servo, do teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. A mesa de quem? Diga do rei, diga ao mendigo que se considerava cão morto. Agora ele vai comer pão na mesa do rei. Vai comer pão aonde? Na mesa do rei. E a Bíblia diz mais: e disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o Senhor rei mandar o seu servo, assim fará teu servo. Quando a Mefibosete disse o rei: comerá a minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Olha a lição que nós tiramos aqui, queridos. A Bíblia nos mostra que havia um jovem, ou um homem, que ele tinha uma linhagem. Diga comigo: tinha uma linhagem. Ele tinha uma linhagem. Ele era filho do rei. Ele era neto de Saul. Havia uma linhagem real sobre a vida dele. E eu quero dizer a você que existe uma linhagem real sobre a sua vida. Aleluia. Porque talvez você esteja imaginando: a minha linhagem é a família que eu nasci. Não, a sua linhagem é do Deus que te criou. Você tem o DNA de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que dentro do processo da vida de Mefibosete, quando o rei, o seu avô, estava perdendo a guerra, que precisaram todos fugir, seu pai foi morto. E quando Mefibosete, alguém tenta fugir com Mefibosete muito pequeno, ele cai e quebra os dois pés. Como não tinha como acudir, como levar ao médico ou ao curadeiro, ele teve que crescer com aqueles pés tortos. Imagine o sofrimento de uma criança. Primeiro perder seu pai, perder toda a sua família, perder sua casa, e ainda a dor de uma lesão, que isso durou para toda a sua vida. Imagine como estava a alma desse homem. Estava uma alma totalmente deprimida, uma alma totalmente conturbada, devido à perda que ele teve. E a Bíblia diz que agora Mefibosete fugiu com
conseguem levar ele para que alguém tomasse conta. E aonde Mefibosete foi se parar? Foi comigo em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra seca, na terra que não produz nada. E isso foi gerando nele o quê? Insegurança, incerteza. Foi gerando nele medo. E talvez tenha muita gente aqui da igreja que o medo tomou conta da sua vida. Se você não participou do seminário da família no domingo, eu quero dizer, você perdeu uma grande oportunidade de uma cura da alma para voltar a crescer. Uma grande oportunidade. E a palavra de Deus diz que Mefibosete, ele estava assim. Não havia mais esperança. Imagine uma pessoa que desde pequena, com os pés tortos, sentado numa rua, agora pedindo para comer. O que ele aprendeu foi isso. Pedir. A ponto de ele se achar alguém que não tinha mais jeito de esperança. Mas a Bíblia, querida, nos assegura que tem Deus que cuida de nós. Tem Deus que nos ama. Você está aqui nessa noite porque Deus está dizendo: eu te amo e eu estou te dando uma nova oportunidade. Queira recomeçar, não queira parar aí onde você está, não queira voltar para trás, não queira retroceder, mas queira avançar. Ei, o mundo não tem nada para te oferecer. Por mais que as pessoas tenham que te dar alguma coisa, ela não tem nada. Mas tem alguém que tem tudo. Está te chamando para comer na mesa comigo. Você está entendendo? Você entendeu o que eu disse? Existe alguém que tem tudo e hoje te convida para ceiar, para comer na mesa com ele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E foi isso que aconteceu. Davi, aqui agora, ele está sendo o protótipo do nosso Deus. Ele está sendo alguém que está restituindo, alguém que havia perdido tudo. E a Bíblia diz que quando Mefibosete ele chega diante de Davi, ele chega com medo, ele chega achando, acreditando que seria julgado ou que seria condenado. Mas Deus, ele sempre tem um perdão para liberar sobre a nossa vida. Deus, ele não olha para você por pior que seja o seu pecado, por tudo que você já cometeu até antes de entrar nesta casa. Deus não olha para você visando esse pecado, porque quando Deus olha para você, ele diz: se existe um sangue que foi derramado na cruz, e esse sangue vai te purificar, e Deus te olha pela ótica de Cristo, e é por isso que você está aqui nessa noite. Porque Deus, ele quer te limpar, ele quer purificar a sua vida, ele quer transformar, ele quer te dar uma nova oportunidade de sair daqui não de cabisbaixo, ou achando que não tem mais jeito, mas acreditando que ainda há uma oportunidade de uma restauração do pecado na sua vida. E se você crê nisso, dá glória a Deus. Diga que existe uma oportunidade para mim. Não desista. Não desista. Confie em Deus e Deus vai restaurar a sua vida. Em Jó 14, versículo 7 ao versículo 9 diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus ramos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco correr no pó, ao cheio das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. E essa é a verdade de Deus hoje para você. Talvez você esteja achando que o seu tronco já está seco demais, mas Deus disse que ao cheiro das águas existe uma água chamada Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele disse: eu sou a água da vida. Ao cheiro das águas brotará. E o que Deus está querendo trazer nessa noite é restauração.
É confronto, porque muitas vezes nós aceitamos propostas. A Bíblia diz que muitas vezes o inimigo ele tem propostas para mim e para você. E muitas vezes aceitamos a proposta do inimigo, mas o nosso Deus ele está dizendo: olha, existe algo muito maior, muito melhor do que essas propostas. Lance isso para trás, porque eu tenho cuidado de você. Se você crê nisso, dá uma glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: existe um Deus que tem cuidado de você. Queridos, vejam, porque é o cheiro das águas brotará. Talvez você esteja precisando disso, de encontrar essa água chamada Jesus Cristo. E quando é que eu encontro essa água? Onde eu encontro essa água? Muitas vezes nós vamos encontrar aqui, quando você está no seu quarto, lendo a palavra, fazendo o seu devocional, orando a Deus, trazendo a existência o que tem aqui. Não adianta você querer ser um homem, uma mulher de Deus, ser um crente. Não adianta você querer vitória se você não conhece o autor da vitória. Não adianta você querer ter vida se você não conhece o autor da vida. Não adianta, você não vai encontrar uma saída se você não conhece o Deus que abre todas as portas. E como é que você vai encontrar Ele? Quando você decide conhecê-lo através da palavra. É a palavra de Deus que muda e transforma. E quando Ele nos muda, nos transforma, nos ajuda a transformar as pessoas que estão ao nosso lado. A Bíblia diz que Mefibosete tinha um filho. Mefibosete tinha um. E a Bíblia diz que era um filho pequeno. Agora imagine qual era a visão que aquele filho tinha do seu pai. Imagine se aquela criança, eu creio que ela não ouviu quando o pai chegou para o rei e disse: quem é esse tão novo para que você siga? Mas esse era o legado dele a deixar. Esse era o legado que estava descrito para que ele deixasse para o filho. E eu pergunto para você nessa noite: qual é o legado que você quer deixar para seus filhos? O que é que você quer deixar para a próxima geração? Qual é o legado que você quer deixar, jovem, na faculdade que você está estudando, na escola que você está? Qual é o legado que você quer deixar para o grupo com quem você anda? Qual é o legado que você quer deixar na rua em que você mora? Qual é o legado que você quer deixar na cidade que você está? Qual é o legado? Mefibosete, pelas consequências da vida, o legado que ele ia deixar para o filho é que o pai não valia nada. O pai era um indigente. O pai era um aleijado. O pai era um cão morto, sem valor algum. Mas não é isso que Deus olha para você e vê. Não era isso que Deus olhava para Mefibosete e via bem. Por isso que Deus levanta alguém, porque Deus levanta alguém para mudar a história de Mefibosete. E agora, aquele homem que se considerava um nada, que se considerava um cão morto, o Senhor usa o rei Davi para restituir as suas terras. A palavra de Deus diz que tudo aquilo, escute isso, tudo aquilo que o inimigo levou na nossa ignorância, tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que ele arrancou de você, a Bíblia diz que vai haver restituição. Vai haver restituição. Não é o pastor que está dizendo, é a palavra que está dizendo. E a Bíblia diz mais, que vai haver uma restituição 7 vezes mais. 7 vezes mais. Eu não conheço a sua história. Eu não sei o que foi que o diabo arrancou de você. Mas eu sei que tem um Deus que pode fazer ele restituir. Porque o nosso Deus é poderoso para isso. E a Bíblia diz que aquele homem que não era nada, agora
quando ele entra na casa do rei. E hoje você está na casa do rei. Muitas vezes nós não queremos, queridos, pregar no Evangelho, em que as pessoas só pensam na prosperidade, só pensam na bênção. Muitas vezes nós evitamos, mas existe algo na Bíblia que nós não podemos deixar. É que haverá restituição para aqueles que servem ao Senhor. O nosso Deus é Deus que restitui. Por isso que a Bíblia diz que Ele é um Deus restituidor e restaurador. E eu amo ao meu Deus, porque Ele não nos deixa enganar. Quando você serve a Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando para que você tenha tudo aquilo que você necessita para ter uma vida íntegra diante dele. Nós estamos entrando em um legado esse ano. É fácil, não? Passando 2 anos de muita luta, de construção, de muitos débitos, e hoje nós estamos lutando para quitar todos eles. Mas foi liberada uma palavra de restauração, que esse ano será o ano que nós iremos pagar todas as nossas dívidas. E eu tomei posse. Não vamos passar esse ano. E lute para que isso aconteça na sua vida. Lute, clame a Deus, peça, Senhor, estratégia, saída, e Deus vai mostrar. E nós vamos chegar no final do ano e vamos glorificar o nome do Senhor, que não só nos deu o caminho, mas também nos ensinou e nos ajudou a atravessar o caminho. Viver e deixar o legado é lutar para que esse legado seja deixado para o mundo. E o apóstolo Paulo, ele não cansa de dizer que muitas vezes ele deixava, muitas vezes ele deixava ser consumido para que o Evangelho fosse pregado, para que as pessoas fossem restauradas, para que as pessoas fossem restituídas. E nós iremos viver isso para a glória do Senhor. Você crê na glória a Deus? Veja que Mefibosete, um homem que se achava um cão morto, ele agora passa a ter mais de 30 pessoas para servi-los. Ele passa a ter casa para emprestar a outros. Que o rei disse: olha, aquela casa, aquela mansão lá é de Mefibosete, mas ele não vai precisar ir para lá, porque eu vou ele aqui no palácio, comendo comigo. O nosso Deus é o Deus que restitui. O nosso Deus é o Deus que faz. Agora, quando é que a restituição vem para a nossa vida? Quando nós olhamos para Deus, seguimos a Deus e deixamos que Ele cuide de todas as outras coisas. Valorize a obra do Senhor, valorize a sua célula, valorize estar na casa de Deus, priorize o evangelismo, priorize momentos de oração, priorize ter comunhão com Deus, priorize tudo isso e você vai ver se as bênçãos virão e te alcançarão ou não. Está escrito. Porque você vai tirar os olhos daquilo que atrai o seu coração e vai colocar os seus olhos naquilo que o seu coração precisa. Tire os olhos do que atrai o seu coração e coloque os olhos naquele em que seu coração precisa. Mefibosete nem isso conseguiu, por causa das muitas dores na alma que estava na vida dele. Deus usa Davi para trazer cura. E hoje o Senhor está dizendo: eu quero curar a sua alma. Queridos, muitas vezes trocamos a bênção de Deus
Muitas vezes trocamos a caminhada com Cristo por coisas tão fúteis que não vai nos levar a nada, que no final a tristeza, muitas vezes vergonha, muitas vezes nós trocamos. Mas o Senhor está dizendo: hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restituição. Assim como o Senhor usou a Davi, queridos, para restituir o legado a Mefibosete, hoje o Senhor está usando o Espírito Santo sobre cada vida aqui presente, para que haja uma restituição na sua vida. Deus não esqueceu de você e jamais vai esquecer. Mas também nós, queira viver para Ele. Pense hoje o que é que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos e para a próxima geração. Qual é o legado? Qual é o legado? Que o Espírito Santo hoje trabalhe no nosso coração, trazendo a certeza que nós temos um Deus, que Ele é Rei, mas que Ele também é Pai. E Ele pode mudar e restaurar todas as coisas da nossa vida. Se você crê, recebe, eu quero que você fique de pé nessa noite. E nós iremos orar.